Olá, queridos aspirantes ao diaconato permanente. Mais uma vez nos reunimos para mais uma aula, né? Espero que vocês estejam gostando. Com certeza essa é um pouquinho mais aprofundada e a gente vai colocar o conceito aqui. Depois, com certeza, ao final desse bloco, aí nós vamos fazer um momento de tirar as dúvidas, de compreensão de todo o material. Bora lá trabalhar um pouquinho? Então vamos. Vamos aqui colocar a nossa tela de teologia fundamental que nós estamos fazendo, que está ligado à Trindade. E a aula terceira hoje é sobre o caminho de Deus para o homem. Então vamos fazer um percurso aqui para nos organizar um pouquinho mais. Então vamos lá. Na primeira tela, aí eu vou me tirar aqui do canto, né? Que estou aparecendo aqui mais do que a imagem. Deixa eu só aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo. Pronto. Tirei a imagem. É isso. Daqui a pouco eu apareço de novo. Né? Para aparecer de novo é fácil. É só eu dar uma diminuída aqui. Aí isso. Pronto. Vamos ver se vai ficar legal. Aqui, bem no cantinho aqui, para não atrapalhar aí a instrução aqui, o momento para vocês. Então bora lá trabalhar um pouquinho. Pela revelação natural, podemos saber que Deus existe e que o mundo e o homem estão ordenados para Deus. Então a revelação natural, né, mesmo quem não acredita, de fato sabe que tem um ser maior que ele, né? E aquele que acredita, no caso, aí tudo converge para Deus, né? Tudo existe e converte para Deus. E é em Deus que a gente tem aí a nossa alegria, né? A alegria de viver, de ser e de conviver também. Mas não chegamos a tal conhecimento senão com esforço e dificuldade e talvez depois de muitos erros, porque a nossa inteligência ela está obscurecida e a nossa vontade está debilitada pelo pecado. Então a gente, quando falava do querigma, a gente viu que o pecado ele atrapalha, né, o nosso discernimento, atrapalha a nossa compreensão do ser de Deus. Agora, quando a gente se liberta do pecado, aí a gente se aproxima mais do amor de Deus. Além disso, existe outra ordem de realidades, que o ser humano não pode de nenhum modo agir pelas suas próprias forças e que nos será impossível conhecer se não nos tivessem sido comunidades não, comunicadas, né? Eu estou pensando aqui numa coisa, mas na verdade a ideia é a presença, a ordem de Deus na vida, né? Deus faz tudo organizado, né? E o ser humano, pelo erro, pelos seus sentimentos aí que se distancia um pouco de Deus pelo pecado, então aí a gente não consegue enxergar, não consegue visualizar. Mas em Deus aí nós vamos vendo os sinais, né? Os sinais de Deus na nossa vida. Quando a gente estudava o Deuteronômio, né, fazendo aquela analogia, aquela comparação, né, da aliança de Deus com o povo, né, e o povo que já sabia que tinha sido liberto da escravidão começa a querer ter a sua vida própria, mas depois descobre que estava tomando um caminho errado. E aí retomar a aliança é sinal o quê? Sinal de se aproximar de Deus e admitir as suas dificuldades e que por si só nós não somos aí deuses, né? E não somos maiores que Deus. E aí acaba no final, por si só a gente vive o egoísmo, né? E com Deus a gente procura viver a comunidade. Isso que eu estava pensando, mas consegui chegar lá, tá certo? Então vamos lá. De fato, Deus dirigiu-se a nós do modo que transcende, isso a gente falava na aula passada,
a sua manifestação na criação. Comunicou-nos quem é, né? Deus é, eu sou. E deu-nos uma nova luz para nos comprometermos, ou melhor, para nos compreendermos a nós próprios e compreender o mundo. Então é em Deus, na transcendência de Deus, que nós conseguimos compreender o mundo a partir da criação, né? A partir de quem criou, né? A partir do Criador, a partir de Deus. Então aí é a nossa revelação sobrenatural, né? A natural está ligado ao senso comum. A sobrenatural é entender que existe um Deus além da minha imaginação, mas que está muito mais próximo do que eu imagino, né? Que está próximo de nós. Então aí é a revelação sobrenatural. Vamos para frente. Aqui na revelação sobrenatural, Deus vem ao nosso encontro, entrega-se-nos, concede-nos a sua amizade e convida-nos a ser seus amigos, né? Então veja, essa revelação sobrenatural é igual aquele exemplo, uma pessoa que a gente admira, mas nunca teve ali proximidade. E quanto mais a gente vai se aproximando, mais a gente vai se alegrando e ficando feliz, né? Então Deus, quanto mais a gente ele se deixa ser encontrado no coração do ser humano. Quanto mais a gente vai fazendo a experiência de Deus na nossa vida, mais nós vamos sendo ali família, né? Vamos sendo muito mais ligados. O conteúdo principal dessa revelação é a Santíssima Trindade. É o mistério de Deus em si mesmo, da sua vida íntima. É a fonte de todos os outros mistérios da fé e a luz que nos ilumina. Então, quando a gente falava do Espírito Santo, né, quando no Catecismo a gente retoma a teologia fundamental a partir da Trindade, então aqui a gente vê, né, a revelação a partir também do Espírito Consolador, né, daquele que vem em nosso auxílio, né, o Espírito Santo que nos ilumina, que nos possibilita aí o sopro da vida, né, a identidade do cristão, a identidade da fé. Trata-se de um mistério em sentido estrito, um dos mistérios escondidos em Deus, que não pode ser conhecido, senão são revelados do alto. No Catecismo 237. Deus é amor e chama-nos ao amor. Então, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, né, dentro desse contexto, né, o Espírito que ilumina, que vivifica. Então, a Santíssima Trindade, ela nos traz presente o fruto do amor, né, traz o próprio amor para nós, né? Deus é amor. E se nós estamos nos aproximando de Deus, então nós também estamos sendo convidados a viver no amor, a testemunhar, a experimentar o amor que vem de Deus. Na revelação sobrenatural, Deus dirige-se imediatamente a algumas pessoas, as quais esclarece e explica uma nova realidade. Os conhecimentos e experiências adquiridos por revelação não surgem do interior do homem religioso, da sua intuição ou da sua genialidade, mas são devidos à atuação imediata e gratuita de Deus. Então não é do ser humano que sai a imagem de Deus, mas o próprio Deus que gratuitamente ele se manifesta, né? Ele atua, né? Ele age de maneira imediata e gratuita na nossa vida. Então é o próprio Deus que se revela, né? Não é eu que vou revelar a Deus, é Deus que nos revela, né? Se nos revela, né?
Quem transmite estes conhecimentos sobrenaturais aos outros atua como instrumentos de Deus, que é quem fala e atua por meio dessa pessoa. Então, instrumentos de Deus. Vamos ver aqui mais para frente, que a gente tem algumas observações aqui. Então, Deus revela-se-nos mediante fatos e palavras, que não podem ser separados uns dos outros. Estão intimamente ligados entre si e esclarecem-se mutuamente. Então, assim, a gente não precisa procurar, num contexto de dicionário, quem é Deus e quais as razões. Mas vivendo a experiência de Deus, Ele se nos revela. E aí, através de fatos e palavras. Desde o início dos tempos, do período do Antigo Testamento ao Novo Testamento, Deus vai se nos revelando. É Ele que é puro amor, é Ele que vai manifestando o seu amor de maneira gratuita e imediata entre nós. Agora, a única coisa que a gente faz é usar do livre-arbítrio. Às vezes a gente aceita, às vezes a gente desconfia, rejeita e aí acaba se afastando. Mas, quando somos libertos do pecado, aí nós nos aproximamos novamente dessa intimidade com Deus. Quando Deus se revela mediante os fatos, faz história, mas história sagrada. Há uma estreita relação entre história sagrada e história humana. A sagrada realiza-se dentro da humana e por isso pode ser datada conforme os acontecimentos da história civil. Então aqui a história contada e a história vivenciada, vivenciada à luz da fé, à luz da Trindade. Além disso, ele ajuda os humanos a encontrar Deus, tentando libertá-los do orgulho, do egoísmo e da ambição de poder. E assim exerce um influxo positivo sobre as nações e contribui para que se estabeleça uma ordem mais justa e mais grata a Deus. Por isso, a história sagrada ela tem uma grande importância para o desenvolvimento da humanidade. Então, a história ela pode ser contada de diversas maneiras, mas de inspiração e sagrada, que por trás daquelas palavras, a experiência profunda de Deus, ela de fato ela ajuda, e é de grande importância para o desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento comunitário. A ação histórica, A ação histórica de Deus, ela não é cega, é uma ação cheia de sentido. Então, na história sagrada, revela-se de algum modo a intimidade divina. Por exemplo, Deus revela sua misericórdia, não só assegurando que é misericordioso, mas sobretudo e primariamente atuando como misericórdia. Então não é colocar uma lei e depois aí falar dessa lei. Deus está além disso, transcende, como a gente falou na aula passada. Então aqui, nesse exemplo, ele revela sua misericórdia e atua como misericórdia. Deus é misericórdia. Da mesma maneira que ele atua como amor, revela o amor, ele atua como amor. Quando a gente vive o amor, a gente está em Deus, porque Deus é amor. Quando a gente vive a misericórdia, a gente está em Deus. Por quê? Porque Deus também é misericórdia. Vamos para frente aqui. Nessa teologia fundamental também temos o segundo aspecto da revelação histórica, que é a palavra pronunciada por Deus a determinados homens, que ele elege. Então, ao longo do contexto bíblico, os profetas,
os homens e mulheres de Deus, que são aqueles que anunciam e denunciam a partir da palavra de Deus, né? A palavra que revela o querer de Deus, não o querer do homem, o querer de Deus. Ilumina a pessoa sobre uma verdade universal válida, quer seja acessível pelas forças humanas, naturais, quer transcenda absolutamente as possibilidades criadas. Então, às vezes é uma coisa que a gente consegue conciliar e entender muito mais próximo, uma realidade humana que é acessível, mas às vezes também uma realidade transcendente, né? É igual aquela frase, né? A pessoa fala só por Deus, né? Por quê? Porque ela sabe que ela tem um limite e Deus não tem limite. Então, aí quando a gente chega ao nosso limite, a gente às vezes, chegando ao limite, a gente reconhece a Deus, porque muitas coisas que a gente não consegue palpar, segurar, né, experimentar, acessar, mas Deus está ali, ó, acessando, né, de uma outra maneira, de uma outra forma. Foge à lógica humana. Não é necessário que seja uma revelação exaustiva. É a comunicação do que neste momento convém saber aos humanos. O que é comunicado pode vir a ser iluminado mais tarde. Então veja, quando Jesus ele está pregando, algumas coisas ele revela aos discípulos, por primeiro, ou mais detalhado. E para o povo, às vezes ele fala numa linguagem mais ampla, e às vezes até por parábolas. Por quê? Porque não tem como você colocar todas as informações no mesmo contexto. Então aí tem um processo, né, de amadurecimento. É igual a formação de vocês para os diáconos permanentes, né, ou a formação para um padre, ou para um profissional, né? Se a pessoa estuda tudo no mesmo dia, então ela tem um acúmulo de informações, mas ela não consegue processar aquilo. Então, às vezes, a gente precisa ter uma pedagogia, precisa ter um caminho para se fazer, né? E Deus, nesse caminho, ele vai se revelando, né? É Ele que quer, né? Ele quer, aos poucos e no momento certo, no tempo certo, revelar-se a cada um de nós. Há uma pedagogia divina, que eu estava citando, né? Deus comunica-se gradualmente ao ser humano, prepara-o por etapas. Então a revelação sobrenatural culminará na pessoa e na missão de Jesus Cristo. Então vejam aí, quando a gente está lendo o catecismo, é uma maneira pedagógica de entender cada passo, sem falar assim, ó, isso daqui essa parte é isolada. Não. Depois que a gente vai ouvindo todo o contexto, que a gente lê toda a parte do catecismo, então aí a gente começa a entender essa pedagogia divina. O que não pode, a gente lê um pedaço e já emperra ali, né? Aí quer saber, aí quer entender tudo, e às vezes aquele pedaço ali é uma revelação para aquele momento. E aí é igual montar um quebra-cabeça, né? Que tem várias peças. E você às vezes só vai ver o que é aquilo lá, né, o contexto, quando você montar todo o quebra-cabeça. Mas na verdade a fé não é um quebra-cabeça. A fé em Deus é de fato uma pedagogia, né, uma caminhada que a cada momento a gente vai gradualmente tendo acesso a essas revelações divinas. Tá bom? Vamos para frente. Aqui tem mais algumas telas aqui, né? Então, ao dirigir-se Deus ao homem, não se limita a transmitir alguma coisa, como palavras e obras, mas entrega-se a si mesmo a nós, né? Então, a gente vê num contexto, né, de revelação. Deus, ele não vem a uma palavra hoje, uma palavra amanhã, não. Ele se revela. E é em Deus que a gente vai entendendo a palavra, a obra, o fato, a nossa vida. Tá? Então, é o processo que a gente estava falando agora há pouco. E na revelação, Deus abre o mistério da sua intimidade.
e dá-se a conhecer. Fala aos homens como a amigos, aos quais se entrega sem reserva. Assim descobre-lhes, ao mesmo tempo, o sentido completo da sua existência, que consiste em viver para sempre em amizade com Ele. A maior revelação que nos aproxima muito, e aí aquela comparação que a gente falava na primeira aula, de que a gente não pode comparar Deus, nós somos imagem e semelhança dele, mas a gente não pode colocá-lo de uma maneira do nosso pensamento, senão a gente limita a Deus. Aqui a gente está vendo essa constatação, né? É Deus que se abre, se revela para que possamos fazer intimidade com Ele. Agora, a nossa busca por Deus é de fato um processo muito importante, porque é um processo de conversão, processo de mudança, processo de adesão e um processo de missão, né? Se alegrar em Deus, né? Viver em Deus. Muito bem, vamos para frente. Então, o motivo e a meta da revelação de Deus é o amor. Então, a gente vai sempre tocar nesse assunto. Por isso, não pode reduzir-se a mera informação ou instrução intelectual. Ao intervir na história, Deus procura conceder à criatura a participação na sua própria vida divina. Então, o ser humano ele não é um coadjuvante na vida, né? Ele é um protagonista. Agora, a partir do que a gente se torna protagonista? Quando a gente se aproxima de Deus, entende, né, que Deus é amor e que Ele quer que a gente também viva esse amor, seja instrumento do amor. E aí sim, o motivo e a meta que nos ajudam a viver é, de fato, entender o amor e viver o amor entre nós. Deus, ele torna os humanos capazes de lhe responder, de o conhecer e amar, para além do que eles poderiam conseguir pelas suas forças naturais. A oração é uma maneira de se aproximar de Deus. Quando a gente está rezando ou fazendo a leitura orante da Bíblia, nós estamos fazendo essa experiência de Deus na nossa vida. Deus quer comunicar aos humanos a sua própria vida divina, quer torná-los filhos seus. Deus revela-se porque quer salvar-nos. Olha aí, ele deu o livre-arbítrio, o homem não consegue viver sem Deus, né? Aquela ideia, agora eu sou livre, mas ele não sabe viver na liberdade sem Deus, porque Deus também é a liberdade. Agora, dentro do processo da liberdade, se eu não sei viver, então eu vou ficar patinando. Então, quantas pessoas ao longo do tempo ficam patinando? Aí, quando voltam à experiência de Deus, aí essa revelação do amor de Deus, ela se torna muito mais clara e muito mais ainda Deus que nos ama e que nos quer salvos, né? Nos quer livres do pecado. A tal ponto de depois a gente vê, né, que o amor de Deus é tão profundo pelo ser humano, e mesmo o ser humano não reconhecendo isso, Deus envia seu Filho para nos mostrar a sua humanidade e a sua divindade. E é em Jesus que a gente encontra a salvação. Ele próprio, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, terá a vida eterna. Então vejam aí o caminho para Deus, né? Muito bem. Aí, a salvação, então, é a finalidade. Então vejam lá na tela anterior, o motivo e a meta da revelação é o amor. E aí depois, a salvação é a finalidade da revelação divina. Mas não se identifica com ela. Deus quer que todos os homens se salvem.
mas o evangelho não chegou a todos os homens. Então, qual que é a maneira da pessoa se salvar? Conhecer a Deus. E qual que é a missão para fazer Deus ser conhecido? Deus se dá, se revela, ele se permite para que o conheçamos. Só que às vezes a gente não procura, a gente tem medo, a gente coloca barreiras. Então, como que acontece? A partir da evangelização, a partir da missão. Então, eu conheço o Evangelho, eu faço a experiência viva do Evangelho e depois eu anuncio, que é a mesma missão de vocês. Né? Vocês, nas comunidades, serão os primeiros catequistas do povo, à luz da fé, à luz da palavra de Deus. Quanto mais o testemunho, o conhecimento de vocês ligado à própria experiência de fé, a experiência de Jesus, vai ajudar com que as pessoas também procurem este caminho. Na Lumen Gentium, nós temos aqui uma frase: aqueles que, ignorando sem culpa o Evangelho de Cristo e sua Igreja, buscam Deus com sinceridade e se esforçam sobre o influxo da graça, por cumprir a sua vontade com obras, conhecida mediante o juízo da consciência, podem conseguir a salvação eterna. Aqui tem duas coisas que são importantes. A primeira delas, se você... Aqui a gente está na tela maior agora. Se você... vou usar a palavra ignorante, de ignorância, de não conhecimento. Se a pessoa não é revelada para ela Deus, a palavra, então na ignorância dela, ela pode ser uma pessoa que faz as coisas de Deus, procura a Deus e dá testemunho de Deus na sua vida, sem ter o conhecimento. Então essa pessoa, em juízo de consciência, ela pode conseguir a salvação eterna, porque ela está vivendo os princípios que norteiam a felicidade em Deus, a vida em Deus. Agora, a pessoa que sabe, a pessoa que foi catequizada, foi batizada e fez aí a sua caminhada de igreja, mas negligencia, nega e se esquiva desse conhecimento e da sua missão, então aí o pecado é da pessoa. Né? E aí nós não vamos impor juízo de condenação, mas ela própria se condena, né? Ela própria se afasta. Por quê? A pessoa que na ignorância não conhece a Deus, mas está vivendo em Deus, né? Segundo a Lumen Gentium, a pessoa tem aí todas as consequências para a salvação eterna, né? Pode conseguir. Agora, a pessoa que tem conhecimento, mas se afasta e abandona, então ela está distante dessa postura, né? dessa questão da salvação. E aí é o que eu falo. A gente tem que ter muita tranquilidade para poder anunciar a palavra de Deus, para poder falar para as pessoas, para a gente rezar, para a gente viver a palavra de Deus, para não ser só um profissional da fé. A gente precisa, de fato, ter essa consciência. Porque o ignorante não tem a consciência de que está certo ou está errado, mas ele está vivendo. Agora, se eu tenho consciência e me faço de ignorante, o pecado é meu. A omissão é minha. Então aí o pecado é meu. Ok? Muito bem, senhores. Hoje nós vamos... A aula foi um pouco mais curta, né? Peço que rezem aí pelo Zorenilton, que mais tarde vai se ordenar padre, mais um padre para a nossa igreja, da Diocese de Bom Jesus. E também desejo aí a cada um de vocês, né, que
Tenham um ótimo final de semana. Dia 12, dia de Nossa Senhora. Rezem pela igreja, pelas vocações, pela sua família, pela sua vocação. E vamos caminhar. Semana que vem, aí temos um pouquinho mais aí dessa fundamentação, né? Essa teologia fundamental a partir do Deus Uno e o Deus Trino, né? E vamos conversar mais. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.